Olá! No vídeo de hoje a gente vai ver uma das leituras da vida do Kurt Cobain. Esse vídeo faz parte de um projeto aqui do canal, onde eu leio todos os livros que foram mencionados na biografia do Kurt Cobain, O Mais Pesado que o Céu. E especificamente esse livro não foi citado na biografia, porém ele foi citado pelo próprio Kurt Cobain em muitas entrevistas que ele deu. I went to the library a lot, and I skipped school a lot too, especially during high school and junior high, and the only place to go during the day was at the library. Yeah. But I didn't know what to read, had no idea. Just whatever I found, yeah. And like during grade school I would read S.E. Hinton books were pretty... Oh, The Outsider. Yeah. I really enjoyed those books when I was in grade school. For the most part I read a lot during class too when I went to school, just to stay away from people so I didn't have to talk to them too. It's a good excuse. A lot of times I'd even just pretend to read just to stay away from people. Ele foi publicado pela primeira vez em 1967. Essa data te lembra alguma coisa? Pois então, coincidentemente, também é o ano de nascimento do Kurt Cobain, né? É só uma coincidência mesmo, porque não tem nenhuma relação direta, obviamente. Mas ele foi escrito por Susan Hinton, e quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Ela que também morava em Tulsa, Oklahoma, que é a cidade onde se passa essa história que a gente vai ver nesse livro. A Susan conta em algumas de suas entrevistas que ela não tinha como não escrever esse livro. E ela teve a ideia dessa história depois de presenciar um amigo dela muito próximo apanhando de algumas gangues ali dos arredores da cidade. Esse livro é um romance, não no sentido de uma história de amor de um casal, mas sim pelo gênero textual, né? Ele é uma narrativa longa e ele é um clássico literário e ele é o precursor dessa modalidade que chamam de literatura jovem adulta ou young adult, que é o termo em inglês. Porque foi ele que abriu as portas para livros para essa faixa etária de 13 a 18 anos. Esse livro então tem um narrador em primeira pessoa e quem está nos contando essa história é o Ponyboy Curtis. Ponyboy Curtis? That's an original name. É um personagem principal, central ali do livro, ele tem apenas 14 anos e ele vive nessa cidade de Tulsa, em Oklahoma. Ele e seus dois irmãos, o Danny e o Soda Pop. Soda Pop. Bem diferente o nome, não é mesmo? Eles são órfãos de pai e mãe. Os pais deles faleceram. Então o único que está estudando ali é o Ponyboy Curtis. E é muito interessante, a gente consegue até relacionar algumas características ali psicológicas do Ponyboy Curtis, olha a coincidência, com o Kurt Cobain. Ele é um menino bem quieto e ele é muito observador. Ele gosta muito de ler, ele gosta muito de filmes, de ir no cinema, coisa que para o pessoal ali em volta eles acham que é muito careta. Então, através do olhar do Ponyboy, a gente vai conhecendo duas gangues rivais. Os Greasers, que é a gangue que o Ponyboy e os irmãos dele fazem parte, são jovens bem pobres, marginalizados ali da cidade. Eles são caracterizados por usarem jaquetas de couro, canivete e o cabelo bem lambido de brilhantina. E os Soulshies, que é a outra gangue que mora na parte mais rica da cidade. Então, geralmente, os Soulshies, que é assim como eles são conhecidos, eles são tidos como uma gangue sim, de mauricinhos e eles geralmente levam a melhor. Então, a gente vai ver vários encontros que eles têm ali pela cidade, é a briga mesmo de gangues. O ponto alto da história é quando numa dessas brigas, numa discussão, um desentendimento que o Ponyboy tem com os irmãos dele, ele sai correndo para uma praça com um amigo dele e inesperadamente alguns integrantes dos Soulshies da gangue classe alta ali da cidade encontram eles e eles brigam num parque próximo ali da casa dele. E acaba acontecendo uma morte no meio dessa briga e aí a gente vai mudar muita coisa para eles. Esse é um livro muito sensível, ele retrata a realidade de muitos jovens marginalizados, ele retrata a solidão da adolescência, todas as questões, as dificuldades que os adolescentes
passam nesse período de escola, nesse período que às vezes passa a ser tão competitivo, e é justamente por isso que muitos se identificam, e esse livro passou a ser, então, ele acaba sendo a porta de entrada de muitos adolescentes pelo gosto à leitura e pelo mundo literário. Um fato também curioso que ele conta já no início da leitura é de uma bibliotecária que, depois de ela ter sugerido a leitura desse livro na escola, ela percebeu que esse era o livro preferido dos adolescentes, dos alunos do 7º e 8º ano. Então, ela teve a ideia de mandar uma carta para um diretor de cinema muito renomado, Francis Ford Coppola, na década de 80. Ela conseguiu reunir ali na escola mais de 300 assinaturas e mandou, juntamente com uma edição desse livro, mandou para o escritório do Coppola. Coppola, então, após receber a carta e ler o livro, ele ficou muito comovido e chamou a Susan Hinton para fazer a adaptação cinematográfica desse livro. E outro fato curioso é que esse filme, que foi lançado em 1983, foi o filme que marcou o início de carreira de muitos atores conhecidíssimos, como o Patrick Swayze, o Ralph Macchio e o próprio Tom Cruise. Então, é curioso também o modo que o diretor conduziu os atores na época das gravações, como eram gangues bem distintas. Conta também no final do livro que ele separou os atores em hotéis bem diferentes, um hotel bem simples, com comidas bem simples, para os atores que iriam interpretar os Greasers, e um hotel mais sofisticado, mais luxuoso, para os atores que iriam interpretar os personagens da gangue Sox. Olha só que curioso, não é mesmo? Bom, eu confesso que eu amei a leitura desse livro, eu fiquei muito comovida, eu chorei várias vezes. Tem um poema que o Ponyboy Kurtz, ele cita no meio ali da leitura, que ele vai relembrar desse poema no final do livro, que não tem como não se tocar. É lindíssimo, é muito sensível, e conhecendo um pouco mais da biografia, da história do Kurt Cobain e de como ele era apaixonado por leitura, ele que conta ali na biografia que ele vivia nas bibliotecas de Aberdeen, ele que foi um adolescente bem introspectivo por todas as questões familiares dele, então ele se refugiava, após ele ser expulso de casa também, ele se refugiava ali pela biblioteca de Aberdeen, onde ele lia bastante, ele escrevia os poemas dele e também tirava uma soneca, né? Até porque a cidade era bem fria, então ele ia se acolher ali, se refugiar na biblioteca de Aberdeen. Povo, então, hoje, dia 4 de junho, ontem de noite, eu quero contar uma coisa que mexeu muito comigo. Já vou mostrar um pouquinho a rua. Vim aqui pra janela, que agora é a Golden Hour. Gente, eu terminei The Outsiders, Vida Sem Rumo. E eu só posso dizer que esse livro me marcou tanto. Esse livro me marcou tanto. Eu chorei várias vezes com o livro, sabe? A forma que ele foi escrito. Tem uma parte que ele tá conversando com o Johnny, que eles falam das coisas que geralmente as coisas douradas, elas não permanecem douradas. E ele tá falando que ele gosta muito de ver o pôr do sol. É por isso que eu tô aqui agora na janela, que eu quero mostrar como os prédios ficam bonitos aqui com o pôr do sol, sabe? E tem um poema que ele gosta muito daquele poema. E no final do livro acontece, ele volta a lembrar daquele poema e eles fazem a interpretação dele do poema. Gente, é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão sensível e é tão real. É um livro incrível. Foi uma das melhores leituras desse ano de 2021. Eu tô sem palavras. Então, permaneça dourado, Ponyboy. Amei ter te conhecido. Vai ficar pra sempre no meu coraçãozinho. Eu chorei muito. Eu adorei essa leitura, eu super indico. Tem muitos de vocês aqui no canal que falam que tem preguiça de ler, então sugiro que comecem por The Outsiders, Vida Sem Rumo, que garanto que vocês vão amar essa leitura. E depois também o filme, porque o filme tá muito perfeito, tá perfeita a adaptação desse filme. Eu acho que não deixou nada a desejar. Essas foram as curiosidades de mais uma leitura da vida do Kurt Cobain.
Já leu esse livro? Já assistiu o filme? Conta pra mim, escreve aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Se tu gostar do vídeo, deixa teu like, te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito, se tu ainda não é inscrita, porque toda semana tem vídeo novo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Bye! E acredito também que o Kurt tenha se identificado por causa da escola. Ele deve ter lido nesse livro em algum momento ali quando ele estava na escola. Foi o diretor de cinema muito renovado.